Salve galera, mais uma vez a gente tá aqui com a SPFC na moral. Quero começar esse vídeo mandando um abraço, um beijo para os meus filhos. E um deles fez aniversário ontem. Fez aniversário, é o caçula, né? Fez aí mais um aninho de vida. Deus abençoe você também, meu filho. Que Deus proteja você e tenha um ótimo futuro pela frente. Assim como os outros dois também. Deus abençoe a todos, né, pessoal? Porque assim, o filho da gente, ele é a estrutura da gente, né? Então, em busca disso, a gente acaba o quê? Fazendo, né, coisas necessárias para poder estar perto, ou infelizmente não poder estar perto, como muitos casos por aí. Sem saber, as pessoas acabam falando demais, inventando besteiras, mas a verdade sempre vem à tona, não é verdade? Então, parabéns aí, meu filho. Que Deus abençoe você. Agora é o último, tá, pessoal? Não vai ter mais parabéns para filho esse ano aqui. Chega de filho também, né? Bora! Vamos falar da nossa rifa. A nossa rifa é o seguinte, galera. Teremos dois sorteios, certo? O primeiro sorteado vai ganhar o conjunto de moletom, vai ganhar o Pix, um Pix, surpresa, lógico, e é uma camisa oficial. O segundo sorteado ganhará duas camisas oficiais. Ah, Cezão, como eu faço para participar? É o seguinte, o primeiro link na descrição, você paga apenas R$ 10, é o da rifa. Você vai lá, clica no link, seleciona o que você quer, né? Você quer quantos número? Um, dois, quantos você puder ajudar. E aí, a partir daí, você faz o Pix, pronto. Estará concorrendo ao prêmio, beleza? Ah, mas Cezão, eu quero participar do grupo, porque é bom ter uma interação, porque não sei o quê. Bom, você vai no segundo link da descrição e clica no nosso grupo do Zap. Pessoal, vale lembrar que após o sorteio da rifa, a gente também sorteará mais duas camisas no grupo. Então, de repente, você está na rifa, não ganhou, de repente, no nosso grupo do Zap, interagindo, lógico, né, pessoal? Em silêncio também não vale. Vale lembrar que eu vou criar um grupo, porque eu sei quantas pessoas interagem lá, tá? Vou criar um grupo para essas pessoas e ali eu farei o sorteio, tá? Não vou pegar e sortear, por exemplo, aquele que nunca comenta lá. Muito pelo contrário, sai de lá e fica passando informação para outras pessoas, né? Como é o nosso grupo, da forma que nosso grupo age, enfim, N baboselas, beleza? Então, participe, bora lá, que a gente tá louco para fazer esse sorteio e com fé em Deus, muitos outros pela frente, tá? De repente, se você não ganhou hoje, não fique chateado ou chateada. Ou, desculpa, se você não ganhou nesse sorteio, não vai ganhar nesse sorteio, não fique chateado ou chateada, mas com fé em Deus a gente vai fazendo muitos outros e será, digamos assim, cada vez melhor, podemos dizer assim. Beleza? Vamos falar de São Paulo. São Paulo ontem que teve um primeiro tempo complicado, né? Porque até criou algumas chances, mas com pouca chances claras de serem finalizadas. O Alisson foi o pesadelo do meio-campo, né? O Alisson teve boas chances, passes que poderia ter dado, resolveu chutar, lances mais precisos, mas enfim, não tem que esperar muito de um jogador ruim como ele é, né? Vou falar para vocês a minha opinião sobre Rodrigo Nestor, né? Eu acredito que a chance mais nítida assim foi quando ele arrancou da defesa, né? E teve a chance de chutar quando ele chutou e foi travado. Acredito que ali foi o melhor momento do Rodrigo Nestor no jogo. E no primeiro tempo, lógico, né? O primeiro tempo foi a chance mais clara que ele teve. Não sei o que acontece, se é desconcentração, se é má vontade, se é achar estrelinha, não sei. Eu não vou com a cara do Rodrigo Nestor. Posso estar errado, daqui uns 2 ou 3 jogos ele estourar, né? Mas isso aí já tá passando faz tempo. Rodrigo Nestor não é titular de hoje. Tá? Não é um jogador que acabou de subir e está nervoso, ansioso, essas coisas todas. Não é. Então, já era um jogador que era para estar num ritmo bom e apresentando um bom futebol. Você concorde comigo ou não? Arboleda, a situação da Arboleda é assim, cara. Ontem ele saiu de campo, parecia ser uma cãibra, né? Ah, mas César, você já tem o diagnóstico? Não. Mas o diagnóstico oficial será falado amanhã. Porém, já tem gente que teme aí que ele ficará fora por 2 ou 3 ou mais partidas, né?
mas nada está definido ainda. Amanhã é o diagnóstico final. Ó, o Arboleda sofreu uma contusão, ele sábado é certeza que ele não joga, tá? Então, provavelmente Diego Costa ou Alan Franco. Vou ser bem honesto pra você, eu gosto do Alan Franco, tá? Seria 2 saídas de bola que o São Paulo ganharia. Ganharia 2 saídas de bola com Alan Franco, com Beraldo e Alan Franco. Porém, a lentidão do Alan Franco vem prejudicando muito, né, nessa saída de bola. Bom, agora o assunto do momento para mim é o Gabriel Neves. Gabriel Neves eu sempre falei, deixei muito claro que ele é titular. Claro, nenhum jogador é perfeito, vai jogar todas as partidas bem. E ontem, ao entrar na partida, ele mostrou o porquê que ele deve sim ser titular. Não estou criticando o Dorival Júnior, tá? Estou dando apenas a minha opinião. Então, não tem muito o que falar. É só Gabriel Neves é titular e pronto, mano. Armação, até para armar, eu vou falar para você, eu acho ele muito melhor que o Nestor. O Nestor tem que agora amargar o banco aí, pelo menos uns 8 jogos seguidos. Eu penso assim, Nestor tem que estar no banco por um bom tempo. Não sei se você concorda, mas eu penso assim, beleza? Marcos Paulo. Marcos Paulo, quando ele chegou, eu já disse assim, vai ser um São Paulo diferente. Também contava muito com o Pedrinho, contava muito que ele faria, sim, a diferença. Aí o que houve? Foi queimado, estava sendo queimado muito pelo Rogério, não era pouco, muito pelo Rogério. E nas chances que ele entrava, ele tentava nervoso mostrar alguma coisa, mas infelizmente quando está nervoso, nem você, nem eu, nem ninguém consegue fazer nada. Então, o futebol dele não fluía, não fluía. Agora, após a saída do Rogério, até no jogo da saída dele, o Marcos Paulo fez o gol, né? Agora ele está mais tranquilo, então ele está rendendo mais. Ontem ele entrou, ele deu passe para o Luciano fazer o primeiro gol e fez o segundo. Então é jogador de ser aproveitado sim, tá? Não é jogador para ficar no banco, ou que fique no banco, mas entre no segundo tempo, no início. Não adianta colocar o cara nos 5, 10 minutos finais, porque não é o suficiente para o cara apresentar um bom futebol. Tem jogador que tem estrela, ele entra 5 minutos, 10 minutos, já vai lá e faz o gol. Como foi o caso do Luciano ontem, entrou e fez o gol, mas com o passe do bendito Marcos Paulo, beleza? Caleri, é o seguinte, a situação do Caleri, tem gente descendo a lenha falando que ele é amarelão. Deixa eu só arrumar as coisas aqui, desculpa, tá, pessoal? Estão falando que ele é amarelão, que ele tá tremendo, como foi na final da Sula, essas coisas. É assim, o Caleri é um jogador matador, é jogador de área. O que ele faz fora da área? É um trabalho mais, digamos assim, mais campineiro, né? Um trabalho mais garimpeiro, quer dizer, campineiro, garimpeiro. Entendeu? Então ele trabalha o quê? Ele prende zagueiro, ele abre espaço para jogador passar. É que os jogadores de São Paulo, como o Alisson ou outros, não têm essa mentalidade evoluída, não tem capacidade de jogar futebol assim. Mas pega, por exemplo, um jogador aí, um exemplo, não estou dizendo que está no São Paulo, um Lucas Moura, um Luiz Araújo, um Bruno Henrique, entendeu? Um Cebolinha. Jogadores assim que sabe que o 9 está abrindo para ele passar, mano, espaço. Então, era pra ser assim, entendeu? Os caras aproveitar o espaço que o Caleri tá abrindo, mas não é. Então, tem jeito, o Caleri se quebra, se moe, é um cara brigador, mas infelizmente não tá dando resultado. Como o Caleri voltaria a ter uma fase só artilheira? A partir do momento que chegar um meia armador digno. Padrão, vamos por assim, com todo o respeito, não é tirando vocês de burro, mas é o Ganso. Eu gosto do Ganso. Então, o padrão de futebol dele, de armação. Esse cara resolveria o meio-campo do São Paulo. Na armação, não só pro Caleri, tá? Não só pro Caleri, como também pro Luciano. De repente aí o Marcos Paulo, entendeu? O Juan, que precisa tomar juízo fazer gol, porque ele perdeu 2 gols no jogo contra o Fortaleza. Então, assim, são jogadores que precisam de um armador. E o São Paulo precisa, sim, tá? Vamos falar da situação do Ferrarese. O Ferrarese, né, que tem contrato com o São Paulo até meio do ano, para estar em recuperação mais ou menos entre outubro e setembro. Setembro e outubro, perdão. E assim, o São Paulo pensa em manter ele, o desejo do jogador é ficar e isso prevalece muito na negociação. O
São Paulo tentará o quê? Fazer um novo empréstimo, no mínimo até o meio do ano de 2024. Ah, não vai haver? O São Paulo vai dar um jeito de se virar e tentar manter ele em definitivo. Como será esse meio? De repente por empréstimos, por investidores. Estou dizendo que é de repente, não estou dizendo que vai acontecer, tá? Tem muita gente falando aí que nem eu falei que o Araújo interessava ao São Paulo, estão falando que eu falei que ele viria para o São Paulo no meio do ano. É possibilidade, são jogadores que têm vitrine. Então, se tem possibilidade, é visível para o São Paulo e o São Paulo também tem o desejo de trazê-los, né? Então vamos lá. Assim seria a situação do Ferrarese. New Balance está fechada com o São Paulo? Bom, é assim. A New Balance é uma das concorrentes a serem fornecedora de material esportivo do São Paulo. Tá? Tem ela, tem Puma, tem, se não me engano, Reebok, umas marcas Penalty, né? Umbro, enfim, tem umas marcas. Mas a New Balance é uma que está na frente. Tá? Tem outras também bem próximas, tá, na negociação. E aí o que acontece? Falta detalhes para fechar com a New Balance? Não é assim. Não é. Como estão falando por aí, não é. Para fechar com a New Balance, teria que ser o seguinte: acabar primeiro de tudo, acabar o vínculo com a Adidas, que termina somente em dezembro, ou seja, só em janeiro, o São Paulo poderia dizer que é a New Balance a marca que vai fornecer o material esportivo. Beleza, aí é um ponto. Outro ponto, a Adidas precisa não igualar a proposta financeira da New Balance. Porque a diretoria, a gestão passada, o lixo de gestão passada, fez o quê? Foi lá e fizeram um contrato onde até isso beneficiaria a Adidas. Se ela chegasse igualasse, por exemplo, a New Balance ofereceu 40 milhões, a Adidas igualasse, ela ficava. Mesmo sendo um horror de material, os lixos de camisas nunca mudaram, é sempre iguais. Mas enfim, não respeitando isso, não respeitou o São Paulo. Eu penso assim, aquelas camisas da gestão passada foi a pior de todas, né? Mas enfim, é isso aí. Para ter a New Balance deveria ocorrer esses N fatores, tá? Não é, acabou, a Adidas vai embora e a New Balance vem. Não é assim não, mano. Quem tá falando por aí tá falando muita bosta, desculpa da palavra, mas é bosta demais para um ser humano só. E se diz jornalista, tá? Vamos lá. Outro assunto que chegaram a falar, Beraldo sai do São Paulo no meio do ano, tá vendido, será vendido, como será? Beraldo, eu acho muito difícil ele sair do São Paulo no meio do ano. Mas é aquela história, se chegar uma proposta irrecusável para o São Paulo, vale lembrar que o São Paulo tem 60%, se eu não me engano, do jogador. Se o São Paulo chegar uma proposta assim, ó, é irrecusável, aí já era, mano. É aquela proposta assim que, tipo, vamos dar um exemplo, tá? 40, 35, eu acho difícil chegar a um valor nesse termo aí, 20 milhões de euros. Se chegar uma proposta assim, eu duvido que o Beraldo fique. Eu duvido. Claro, também não adianta nada parcelar as porra das contas, né? Não adianta nada, igual o caso do Antony. Tá todo mundo contando que o Antony tá beneficiando o déficit do São Paulo em 2022. Não tá, porra. O contrato, o pagamento do Antony, se eu não me engano, é 4 anos. É 25 milhões por ano. Tem gente colocando que os 100 milhões já entrou na conta. Já tá lá, o São Paulo tá gastando dinheiro. Não é assim. Não seja burro, tá? E para finalizar o assunto, assim, do momento, é Dorival Júnior. É assim, os números não são aquelas coisas porque são somente 8 jogos. São 4 vitórias, 4 empates, 0 derrotas, 2 gols sofridos e 10 marcados. Mas já é aquela mudança que o torcedor pedia. É aquela mudança que o torcedor precisava. Vai haver problemas, vai haver pedreiras? Vão. Nenhum clube, nenhuma instituição é perfeita. Tá? Ainda mais o Dorival que está tirando um leite de pedra. O Rogério também tinha suas qualidades, mas o problema do Rogério era gerenciar grupo, e isso pecou bastante, foi onde ele criou vários atritos, entre eles dois nomes que eu acabei de citar aqui, o Marcos Paulo e Luciano, né? Até com o próprio Gabriel Neves, ele tirou problemas assim, ele não escalava, não colocava o cara nem no banco. Então assim, acho complicado o que o Rogério fez, ele poderia ter trazido algo melhor para o São Paulo nesse período que ele teve, mas é aquela história, é plausível esse trabalho do Dorival Júnior. Espero que no meio do ano os nomes, assim, como o próprio blog do São Paulo já falou, serão 2 meias, um lateral esquerdo dependendo da atuação do Hélito e da recuperação do Hélito, e
dois meias não, um meia, dois pontas e um lateral esquerdo será o objetivo de contratação de São Paulo. Claro que opções do mercado, de repente, boas e que estão disponíveis, São Paulo tentará também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Agradeço o carinho e respeito de vocês. Desculpa por me estender bastante no vídeo, mas eu gostaria de deixar bem explicadinho para todos vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.